Bom dia a todos e a todas. É com grande seriedade e lisura desta vara criminal que nos portamos para a abertura dessa sessão do Tribunal do Júri. Gostaria de aproveitar a oportunidade para saudar aqui a ilustre presença do juiz federal e professor da Universidade Federal, Dr. Walter Nunes, que hoje se faz presente aqui na nossa sessão, acompanhado de alguns alunos. Seja muito bem-vindo, professor Walter. Além disso, gostaria de saudar também o Ministério Público, aqui representado nas pessoas do Dr. Alisson Aguiar, doutora Lara Lemos e doutora Beatriz Loreto, bem como gostaria de saudar os doutores advogados, representantes da defesa, na figura de Felipe Góes, Evelyn Oliveira e Lucien Borges. Estão todos aqui presentes, peço que se manifestem para que a gente possa dar seguimento. A defesa se encontra presente, excelência. Presente, excelência. Ainda assim, queria cumprimentar os serventuários de justiça, aqui na pessoa da doutora Fernanda, que vai me auxiliar com os trabalhos, e também do oficial de justiça, Josué. E, com isso, gostaria de dar seguimento e abertura aos trabalhos, né? Sendo assim, daremos início ao procedimento, fazendo a chamada dos jurados, com base no artigo 433 do CPP, cujo teor aduz que o sorteio presidido pelo juiz faceado de portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados para a reunião periódica ou extraordinária. Nesse sentido, gostaria de lembrar a todos, nos termos do artigo 436 do CPP, que o serviço de júri é obrigatório. A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 a 10 salários mínimos. Então, eu peço, nesse momento, à escrivã Fernanda que proceda a chamada dos jurados, que já se encontram online. E, por favor, jurados que já estiverem online, vão abrindo o microfone e falando presente. Peço também que liguem a câmera para a gente verificar essa presença. Passo a palavra a Fernanda para fazer a chamada. Eu vou realizar o procedimento da chamada dos jurados, fiquem atentos. Bianca Sá. Presente aqui. Estou ligando a câmera, só um minuto. Aqui. Sérgio Bezerra. Presente. Marina Ubarana. Presente. Maria Vitória. Presente. Só estou ligando a câmera. Isa Vitória. Isa Vitória. Isa Vitória não está presente. Fernando, pode proceder, que depois a gente também pode colher as justificativas, tá certo? Certo, certo. Só averiguando se ela realmente não está ou é algum problema de conexão. Que demora. Luiz Caldas. Presente. Mariana Noeli Chacon Viana. Presente. Gente, eu peço que enquanto eu esteja procedendo com a chamada, desligue os microfones, porque está dando microfonia. José Pinheiro Barbosa. Presente. José, eu preciso que o senhor ligue a câmera. Estamos fazendo. Presente. Obrigada. Ramiciele Alencar Marques. Presente.
Valéria Teixeira. Valéria Teixeira. Gabriela Gurgel. Presente. Vou ligar a câmera. Licença, eu tive um probleminha de conexão, mas eu tô aqui já voltei. Ok, então Valéria e Gabriela presentes. Anne Carize. Presente. Anne Carize. Presente. Aliandro Rodrigo de Freitas Barros. Presente. Anne Felinto. Presente. Eu tô só trocando o dispositivo que eu tô, porque esse aqui não tá ligando a câmera. Aí eu vou entrar em outro computador, tá certo? Ok, eu vou realizar a chamada dos demais jurados e vou proceder a sua novamente, ok? Certo. Rafael Felipe Silva Galdino. Presente. Joyce Nayara Freitas. Presente. Ok. Isa Vitória. Não está presente. Acabou de chegar aqui uma justificativa por meio do oficial de justiça que a senhora Isa Vitória precisou comparecer a um exame médico e por isso será dispensada. Mas já averiguei que alcançamos o quórum mínimo de 15 jurados. Só esperar a Anne voltar para a gente poder proceder. Jurada Anne, assim que você tiver já a postos, pode se apresentar aqui que a gente vai proceder. Só para aproveitar o momento, nessa urna aqui contém o nome de todos os jurados, será por ela que será feita o sorteio. Eu mesmo já conferi aqui o nome de todos. Como dito antes, eu não sei se estavam todos os jurados aqui, mas aos jurados que forem sorteados para compor o conselho de sentença, eu peço que coloquem, por favor, no chat o número de WhatsApp de vocês para que a gente insira, os oficiais de justiça irão inserir vocês ao grupo, para que a gente possa fazer eventuais encaminhamentos de documentos necessários, como também da aquisitação ao fim da sessão, tá certo? Senhor doutor Samuel, eu gostaria de fazer uma sugestão de que se coloque o nome completo junto ao telefone, porque muitas vezes o nome que aparece no MITS é diferente do que foi colocado, ok? Perfeito. Estou vendo aqui pela lista do chat, apesar dela não ter se pronunciado ainda, acredito que está fazendo a troca do dispositivo, mas ela está aqui presente no chat, na lista dos presentes. Então, acho que para não atrasar muito nossa sessão, devido ao tempo que é precioso, vamos dar seguimento. Anne, por favor, quando você trocar de dispositivo, você pode se manifestar ao chat, tá certo? Deu certo, tá aqui. Já deu certo? Perfeito, então. Então, vamos dar seguimento.
Pessoal, na data de hoje, nós iremos proceder ao julgamento do processo número 2, que lhe move a Justiça Pública em frente ao acusado José Matias Peixoto pela prática do delito previsto no artigo 121 caput, na forma qualificada, prevista no parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal Brasileiro. Eu gostaria de passar a palavra ao oficial de Justiça, Josué, que fará o pregão, para que iniciemos a sessão. Bom, será submetida ao julgamento, nesta data, 15 de abril de 2021, nos autos do processo número 2, movido pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, contra o acusado, o senhor José Matias Peixoto, por infração ao artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal, tendo como vítima o senhor Cosme da Costa e Silva. O acusado será defendido pelos advogados Eveni José de Oliveira e Felipe Dantas Góes e Lucian Borges Dantas Filho. O Ministério Público será representado pelos promotores de justiça Alisson Aguiar, Beatriz Pires Loreto, Emanuel Nazareno Cadó e Lara Lemos Raulino de Souza. Este julgamento será presidido pelo excelentíssimo doutor Samuel Dantas de Abrantes, juiz de direito e presidente do Tribunal do Júri da comarca de Natal. Não haverá testemunhas de defesa e nem de acusação. O acusado está ausente. Muito obrigado, senhor Josué. Passado esse momento inicial, gostaria de lembrar a todos que o Tribunal do Júri é composto por um juiz togado, seu presidente, por 25 jurados, que serão sorteados dentre os alistados 7, dos quais constituirão o Conselho de Sentença a cada sessão de julgamento. Visto que encontram-se na urna as cédulas relativas aos jurados presentes e tenha sido atingido o quórum mínimo de 15 pessoas, de acordo com o que preleciona o artigo 463, irei proceder à formação do Conselho de Sentença. Antes disso, gostaria de advertir os jurados presentes sobre o impedimento de conversarem entre si, sobre os autos do processo e também sobre as incompatibilidades legais constantes no artigo 448 e 449 do Código de Processo Penal. Quais sejam? São impedidos de servir. Prestem muita atenção os jurados nesse momento, certo? Se houver algum impedimento, eu peço que se manifestem. São impedidos de servir no mesmo conselho: marido e mulher, ascendente e descendente, sogro, genro ou nora, irmãos e cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado. O mesmo impedimento ocorrerá em relação a pessoas que mantêm união estável reconhecida como entidade familiar e aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre impedimentos, a suspeição e incompatibilidades dos juízes togados. Além disso, não poderá servir o jurado que tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independente da causa determinante do julgamento posterior. No caso de concurso de pessoas, houver integrado o Conselho de Sentença que julgou outro acusado, que não é o caso, Hoje nós teremos apenas um acusado aqui, não houve concurso de pessoas, ou se tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Gostaria de adverti-los ainda, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e nem com outro, e nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho de Sentença e multa, na forma do parágrafo 2º do artigo 436 do Código. Portanto, eu peço ao oficial de justiça que, ao fim da sessão, certifique a incomunicabilidade. Certo? Feito o pregão e os esclarecimentos iniciais, farei o sorteio do Conselho de Sentença. Então, repetindo novamente, aos jurados sorteados, peço que coloquem um número de telefone no chat, certo? Os oficiais de justiça entrarão em contato com vocês e passarão as orientações necessárias.
Primeiro jurado sorteado. Anne Felinto, certo? Mais um aviso que eu esqueci de dizer, se o Ministério Público, a defesa, tiver alguma recusa em relação aos jurados, eu peço que se manifeste. Lembrando que vocês têm até 3 recusas peremptórias que não precisam ser justificadas. Então, quanto à jurada Anne, que já foi sorteada, vocês têm alguma recusa? Não, excelência, pela defesa não. Não, excelência. Certo. Eu inseri novamente o nome do outro jurado que eu tinha sorteado aqui, para que desse o aviso, certo? Vou tirar novamente. Marina Ubarana. Essa defesa é o Ministério Público, que caso haja recusa, se manifeste. Eu não vou ficar perguntando nome a nome não, tá ok? Combinado. Próximo jurado sorteado, Aleandro Rodrigues. E peço que conste em ata o nome de todos os jurados que estão sendo sorteados. Gabriela Gurgel. Faltam 3, certo? José Pinheiro Barbosa. Restam 2. Ramiciele. E Mariana Noeli. Certo? Estou só contando aqui. Farei a retirada dos demais papéis só para vocês tomarem a ciência que estão todos os papéis aqui, certo? Maria Vitória, Sérgio Bezerra, Valéria Teixeira, Ana Carize, Luiz Caldas, Bianca Sá, Joyce Nayara e, por último, Rafael Galdino. Então, visto terem sido sorteados os jurados do Conselho de Sentença, já vi aqui que eles estão colocando o número, vou só checar se já estão os 7 aqui com o número do WhatsApp no chat. O oficial de justiça pode certificar para mim se já está tudo certinho em relação a isso? Eu não coloquei ainda, né? Estou pegando os telefones. Certo, mas já estão os 7 aqui no chat, não é isso? Podemos dar prosseguimento? Os oficiais de justiça estão inserindo o pessoal do Conselho de Sentença no chat. Eu já vou fazer a seguinte exortação, em consonância com o artigo 472 do Código de Processo Penal. Peço que os jurados se atentem, os jurados que formaram o Conselho de Sentença, para, ao
falar, vocês vão responder assim eu prometo, certo? Ou seja, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa. Perdão, Josué. Seu microfone está... Obrigado, Josué. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e proferir a vossa decisão de acordo com vossa consciência e os ditames da justiça. Eu vou chamar os jurados nominalmente e peço que respondam assim eu prometo, tá certo? Então, primeiramente, Anne Felinto. Peço que se manifeste oralmente. Presente, Vou excelência. dispensar aqui a... Você vai... Eu vou repetir novamente a instrução, certo? Perdão. Eu vou fazer a seguinte exortação e você responde com assim eu prometo. Tá ok? Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir vossa decisão de acordo com vossa consciência e os ditames da justiça. Assim eu prometo. Marina Marinho. Assim eu prometo. Aleandro. Assim eu prometo. Gabriela Gurgel. Assim eu prometo. Ramiciele. Assim eu prometo. José Pinheiro Barbosa. Assim eu prometo. Mariana Noeli. Assim prometo. Certo. Já foram todos. Peço ao oficial de justiça que assim que todos tiverem sido inseridos no grupo, me dê o ok pelo chat, certo? E também eu peço que seja inserido no grupo do Conselho de Sentença a decisão de pronúncia e eu vou conceder ao Conselho o tempo de 5 minutos para fazer a leitura da decisão de pronúncia e também a gente vai disponibilizar o relatório do processo, certo? Então, vamos aguardar só esse ok aí para poder dar prosseguimento. Ministério Público e advogados de defesa, tem alguma preliminar, Gui? Sim, Excelência. Rapidamente, para não consumir muito do tempo, a defesa gostaria de impugnar, se for possível, a testemunha apresentada em audiência de instrução e julgamento, a testemunha Erivaldo Pérez, haja vista clara a imparcialidade, a autodeclarada melhor amizade que teria com o réu, que poderia prejudicar o julgamento pelos jurados, para que ele seja tratado como depoente, que não teria o direito de falar com a verdade. Né? Só uma dúvida, doutor Felipe, seria em relação à instrução que já foi feita? Isso, para que ele não seja tratado como testemunha durante o julgamento. Debates, não é isso? Isso. O Ministério Público tem algo a dizer em relação a isso? Sim. O senhor Erivaldo era a única testemunha ocular presente no momento do ato do crime. Assim sendo, o Ministério Público considera um depoimento fundamental para a construção e para a busca da verdade. O senhor Erivaldo também era conhecido da vítima e eu acredito que seria completamente prejudicial ao processo retirar o testemunho dele. Eu vou deferir o pedido da defesa parcialmente para que ele seja considerado como depoente. Então, vocês podem fazer, sim, menção, certo, ao depoimento prestado pelo senhor Erivaldo, sem nenhum problema. Só peço que atentem-se que ele não foi escutado como testemunha, e sim como depoente, tá ok? Alguma outra preliminar? Não, Excelência, era só isso. Muito obrigado.
Então, para que a gente não perca muito tempo, vamos dar seguimento, certo? Então, procederei à concessão da palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, circunstância agravante. Advirto, conforme o artigo 478 do Código, que durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Também não poderão fazer menção ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatórios por falta de requerimento em seu prejuízo. Gostaria de lembrar também que não será admitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido cientificado a parte contrária com antecedência de 3 dias úteis, conforme consta no artigo 479, caput. Certo? Então, qualquer esclarecimento, as partes podem pedir, por meio do juiz, a indicação da folha dos autos, onde se encontra a peça lida ou citada, certo? Os jurados também podem pedir ao orador esclarecimento do fato que tenha sido alegado, certo? Encerrados os debates, os jurados estarão habilitados a julgar o fato, certo? Concedo a palavra ao parquet ministerial, que terá 20 minutos para fazer a sustentação. Ministério Público. Doutora Lara, o microfone está mutado. Perdão, peço perdão, tive um problema com o microfone. Primeiramente, eu gostaria de dar bom dia a todos os presentes, bom dia ao excelentíssimo, bom dia aos meus colegas de Ministério Público, bom dia aos meus colegas também de defesa e, principalmente, bom dia aos nobres julgadores hoje aqui presentes, vocês, os senhores componentes hoje do Conselho de Sentença. A história que eu gostaria de contar, ela começa não no dia 24, mas no dia 23 de março. No dia 24, como sabemos, na manhã do dia 24, o acusado, José Matias Peixoto, retirou a vida do senhor Cosme da Costa e Silva com uma cutilada de faca. Contudo, esse fato, como eu disse, ele começa no dia 23 de março de 2012, no Bar do Velho do Porco, situado no bairro de Pajuçara, nesta capital. Estavam presentes no bar o acusado, José Matias, a vítima, Cosme, o colega de ambos, Colione, o irmão da vítima, Jerônimo, e, posteriormente, a esposa do réu, Joana d'Arc de Brito. Estavam todos conversando e bebendo. Era um dia normal, amigavelmente. Quando a vítima perguntou à esposa de Matias, Joana, se ela queria comprar ovos de Páscoa caseiros, de fabricação de sua esposa. Ovos estes que eram utilizados, inclusive, para a própria sustentação da família. Enfim, jurados, ovos que eram vendidos de maneira comum, como subsistência. Na ocasião, ocorreu um desentendimento, mas, pelo que relatou o dono do bar, Ademir, durante a audiência de instrução e julgamento que ocorreu nesta casa, não teria ocorrido nenhuma grande confusão. Após isto, todos voltaram às suas casas. Ademir afirma em seu depoimento que aproximadamente às 10 horas da noite, Matias, o falecido e mais outra pessoa que ele desconhecia teriam chegado ao bar. Complementa que o falecido lhe pediu uma cerveja, que ele entregou e se retirou. Ao ser questionado pelo Ministério Público se teria visto alguma briga naquele dia do bar, alegou que não se lembra de ter visto nenhuma confusão. Então, o Ministério Público perguntou-lhe novamente sobre a declaração do réu em seu interrogatório, em que afirma que o senhor Ademir, dono do bar, teria apartado uma briga ocorrida entre ele e Cosme. Ademir, então, respondeu que não expulsou ninguém naquele dia. Ora, senhores, de primeiro, percebemos que houve uma divergência dentre as declarações feitas, pois o réu afirma que no dia 23 haveria ocorrido alguma confusão no bar, confusão esta, que teria sido apartada pelo senhor Ademir, mas que o senhor Ademir não se lembra de ter acontecido.
Além disso, nessa confusão, o acusado afirma que Cosme, a vítima, teria agredido a sua esposa da seguinte forma: eles teriam tido uma confusão, ele teria empurrado o senhor Cosme, que teria caído por cima de sua mulher, que teria machucado a perna. Teria machucado tanto a perna que no dia seguinte eles teriam se dirigido à casa do senhor Cosme, buscando reconciliar-se. Por quê? Tinham a intenção de ir à delegacia da mulher para denunciar a agressão supostamente acontecida. Porém, no lugar de irem para a delegacia da mulher, se dirigiram para a casa do senhor Cosme com vistas de conciliar-se. Nesse momento em que o acusado chegou, a vítima estava colocando ferramentas na mala do carro para ir trabalhar com seu amigo, fazer um trabalho de pedreiro. Erivaldo, então, ele foi surpreendido e ele relata no seu depoimento que se lembra muito bem do momento em que estavam guardando um carrinho de mão na mala do carro. Ou seja, não estavam portando nenhuma ferramenta, mas um carrinho de mão. Ademais, lembrem-se, senhores, enquanto vocês seguram um carrinho de mão, ele foi surpreendido. Enquanto ele segurava um carrinho de mão, ele foi surpreendido pelo acusado, levando um golpe, uma facada, que alcançou a transição flanco-fossa ilíaca esquerda, isto é, no abdômen do lado esquerdo, bem abaixo, próximo ao quadril. Ou seja, pela frente. De acordo com o depoimento de Erivaldo, eles iriam fazer esse serviço de pedreiro, coisa cotidiana. Estavam colocando o carro de mão no carro, como muito bem disse, e ele diz que se lembra muito bem desse aspecto. E aí, senhores, eu guardei palavras dele exatamente da maneira como ele fala na audiência, que do nada apareceu Matias, vindo em direção de Cosme, puxou uma faca e o atingiu, exatamente aos 27 minutos e 40 segundos. O réu portava para o crime uma faca, a qual, segundo ele, usava para descascar uma laranja para sua esposa. Explica ele que estava no carro, indo para a delegacia da mulher, no meio do caminho mudou, foi para a casa de Cosme, e nesse meio do caminho ele estava com uma laranja e portando uma faca. E que aí estava descascando a laranja com essa faca para sua esposa. Chegando à casa de Cosme, ele teria deixado a laranja no carro, saído da laranja com a faca e ido falar com Cosme, no momento em que acontece o crime. Então, além disso, Erivaldo, no seu depoimento, ele explica que tentou até prestar socorro a um amigo no momento, porém, que tinha sido ameaçado pelo réu, que insinuou que não fosse para cima dele, pois iria morrer também. Ora, senhores, quem fala isso não sabe o que está fazendo, não tem a intenção de matar? Sendo assim, parece mesmo que o acusado tinha a intenção de matar a Cosme, mas, como eu ainda prosseguirei a falar, a existência do crime, ela é mais do que real, e os indícios de autoria são fortíssimos. Eu peço licença ao juízo agora para apresentar o laudo necroscópico que já está presente no processo. É possível? É sim, possível. Você vai espelhar a tela ou quer que eu faça por aqui? Tanto faz, pode das duas formas dar certo. Peço só um instante aqui. Certo. É na folha 34. Certo. Se você quiser, para não perder o tempo do seu debate, que está correndo, pode ficar à vontade. Eu estou só... Então, eu transmito aqui agora. Já estava aí a posto? Pronto, já perfeito. Tá aqui. Agradeço. Pronto. Os senhores estão vendo? Estamos sim, senhora promotora. Pronto. Esse daqui é o laudo, certo? O laudo necroscópico, ele é responsável por estudar o corpo, né, o cadáver, e tentar nos contar o que foi que aconteceu, o que levou àquela morte. Como os senhores podem ver, diz aqui que a morte ocorreu devido à hemorragia interna,
devido a lesões de vísceras abdominais em decorrente de ferimento produzido por instrumento pérfuro cortante, isto é, arma branca, isto é, uma faca. Além disso, aqui um pouco mais em cima, nos diz que a ferida, localizada na transição flanco-fossa ilíaca esquerda, media 45 milímetros de extensão, isto é, 4,5 centímetros. Agora, senhores, eu gostaria de conversar com os senhores sobre... Só um minuto, deixa eu parar de apresentar aqui. Sobre essa extensão de 4,5 centímetros no ferimento. Ora, uma faca de cozinha, ela terá mais ou menos essa largura, certo? Essa extensão, ela se refere à largura do corte, isto é, o corte produzido pela faca em extensão, em largura, horizontalmente, possuía 4,5 centímetros. Uma faca de cozinha normal não possui essa extensão. Precisaríamos de uma faca maior, ou de uma faca maior, ou, então, quando o acusado deu o golpe, ele precisou agravar o golpe para que o ferimento chegasse a 4,5 centímetros. O que é mais um indício de que ele não apenas cometeu o crime, como ele também tinha a intenção de matar, sim, o senhor Cosme. Senhores, ademais, o dolo também fica evidente, isto é, a intenção de matar, novamente pelo depoimento do aqui depoente, Erivaldo, ressalta-se o único vivo, a única testemunha ocular desse caso, e isso é muito importante, que na audiência de instrução e julgamento, já perto de terminar o seu testemunho, afirmou com essas palavras: para mim, é evidente. Ele tinha claro objetivo de assassinar Cosme. A facada foi com muita força. Aquilo ali não foi coisa de quem agiu sem querer, reiteradamente. Senhores, ressalte-se, essas declarações foram feitas em sede de audiência de instrução e julgamento, sob juramento de dizer a verdade. É muito difícil que um depoimento feito nesse contexto, ele não transmita exatamente o que a testemunha sentiu naquele momento. Claro que os sentimentos da testemunha podem estar imbuídos de todo o sentimento de amizade que ele tinha pelo senhor Cosme, que era seu amigo há anos, mas ele nunca iria chegar numa audiência de instrução e julgamento e mentir sobre o que ele tinha sentido naquele momento. E as palavras do senhor Erivaldo são muito claras. Para ele diz exatamente que para ele é evidente que o acusado tinha um claro objetivo de assassinar Cosme. Da mesma forma, Jerônimo, também em série de audiência de instrução e julgamento, alega ter escutado de dentro de sua casa, ele era vizinho de Cosme, o acusado gritando que cabra safado tem que morrer para aprender a respeitar mulher de homem. Também tendo ouvido Matias, o acusado, dizer para Erivaldo que não se aproximasse, pois iria morrer também. Ressaltamos, mais uma vez, que esse depoimento também foi feito em série de audiência de instrução e julgamento, isto é, protegido pelo dever de dizer a verdade. Além disso, seguindo a tipicidade da conduta, isto é, a prova de que o que aconteceu foi de fato um homicídio doloso qualificado pelo motivo fútil, é exatamente que a conduta, como foi demonstrada, foi de fato matar alguém, pois o acusado ele faleceu em decorrência da facada dada com extrema força pelo acusado. Inclusive, tendo ele a autoria, eu acredito que ela seja praticamente inquestionável, pois o próprio acusado já narrou ter, de fato, dado a facada. Ademais, sobre o motivo fútil, senhores, eu gostaria primeiro de falar sobre essa qualificadora e dizer para os senhores que cada caso ele deve ser julgado individualmente, isto é, de acordo com as circunstâncias específicas que levaram à ocorrência do crime naquela questão. Sendo assim, nesse caso, o crime foi motivado, como disseram todas as testemunhas ouvidas em juízo, por ciúmes causados pelo oferecimento de ovos de Páscoa por Cosme a Matias. Senhores, Erivaldo também nos diz que o motivo do crime foi ciúmes pelo oferecimento dos ovos de Páscoa. Jerônimo também nos diz que o crime foi motivado por ciúmes pelo oferecimento de ovos de Páscoa. Será que o mero oferecimento
de ovos de Páscoa, produzidos artesanalmente por Maria da Conceição, esposa de Cosme, é razão suficiente para justificar um crime ou é um motivo completamente fútil? Um motivo tão brutal, como a gente viu que foi, contra uma vítima que estava apenas no dia comum, saindo para trabalhar. Senhores, feitos esses esclarecimentos, eu gostaria também de destacar que provavelmente a defesa irá vir alegar que ocorreu legítima defesa, como eles alegaram em suas peças. Legítima defesa, senhores, trata-se de situações em que a vítima teria agido no momento e como se a vítima tivesse atacado ou agredido de alguma forma o senhor Matias, o acusado. Contudo, senhores, inexistem provas nos autos que corroboram para essa narrativa trazida. As folhas 42 e 43, como eu disse, caso os senhores queiram conferir, a defesa afirma que o acusado teria sido agredido pela vítima, sem, contudo, encontrar nenhum respaldo nos depoimentos das testemunhas. Como já dito, o crime ocorreu não só de maneira rápida, como a vítima estava guardando um carrinho de mão no carro. Um carrinho de mão é um pouco pesado, ele teria que ter um trabalho de se desvencilhar do carrinho de mão para se virar, e nesse caso ele iria se defender. Senhores, ele já iria se defender, porque, como relatado, o acusado ele já chegou de surpresa atacando. Então, senhores, o acusado, além disso, afirma apenas que no dia anterior, em uma suposta briga que o senhor Ademir não se recorda de ter acontecido no bar, o acusado teria sido agredido junto com sua esposa pelo senhor Cosme. Porém, não relata a ocorrência de nenhuma agressão da manhã e no momento do crime. Sendo assim, não há como configurar a existência de legítima defesa. É possível checar com o juízo quanto tempo falta ainda? 5 minutos, Lara. Certo, eu vou, então... 4 minutos e 40, a partir de agora, certo? Oi? 4 minutos e 40. Agora. Certo. Eu vou encerrar, então. Minha fala, a não ser que meus colegas queiram acrescentar algo. Algum outro membro do Ministério Público tem alguma consideração a se fazer? Estou contemplado, presidência. Então, gostaria, feita esses primeiros esclarecimentos, só interromper o tempo aqui, feita a primeira sustentação oral do Ministério Público, eu concedo a palavra aos doutores advogados para que se procedam à defesa com o tempo também de 20 minutos. Então, vocês estão habilitados. Senhor Felipe, Evne e senhor Lucien. Bom dia a todos. Meu nome é Evne Oliveira, advogado da defesa. Quero cumprimentar a todos que estão presentes nessa sessão de julgamento do Egrégio Tribunal do Júri. Inicialmente, cumprimentar Sua Excelência, senhor Samuel, presidente do Tribunal do Júri, os ilustres colegas do Ministério Público, na pessoa da senhora Lara, pela respeitável fala, e também todos os demais presentes aqui nesta sessão hoje, tanto os servidores da Justiça, quanto os demais que acompanham esta sessão de julgamento. Eu gostaria inicialmente agora de me dirigir de uma forma muito concreta aos senhores jurados que compõem o Conselho de Sentença. Hoje, nas mãos de vocês, está o futuro e os próximos anos de um cidadão e de um homem. A missão a qual foi confiada a cada um de vocês é, de fato, muito árdua. É por isso que eu gostaria de pedir desde já que possamos nos ater aos fatos e aquilo que foi colhido neste processo. Não obstante a doutora Lara ter explicitado o caso,
ela não o fez, data vênia, de uma forma completa, como deveria ter acontecido. Até porque toda a história, como nós sabemos, tem um começo, um meio e um fim. No caso, vamos nos reportar agora ao dia 23 de março do ano de 2012. É uma sexta-feira, ela já colocou essa questão. Sexta-feira à noite, estamos em um bar com amigos, confraternizando. Acho que todo mundo já passou por isso. Estão lá o senhor Matias, está lá o senhor Cosme, o irmão do Cosme, e depois chega a dona Joana Dark, esposa de José Matias. Estava tudo bem até o momento que, vamos dizer, o senhor Cosme passou a ficar animado com a chegada e a presença da dona Joana Dark. Há 2 semanas atrás, houve a Páscoa. Quero até desejar Feliz Páscoa a cada um de vocês e fazer uma pergunta. Os senhores jurados gostam de ovos? Vocês comem ovos? Vocês preferem ovos grandes ou ovos pequenos? Qual é a preferência de vocês? Quero pedir perdão desde já se de alguma forma eu constrangi ou deixei alguém incomodado com a minha fala. Essa não foi a minha intenção. Contudo, diferentemente de mim, naquela ocasião, o senhor Cosme teve toda a intenção de constranger com insinuações sexuais a dona Joana Dark, esposa do acusado José Matias. Quando não somente oferecendo ovos de chocolate, porque isso qualquer pessoa poderia fazer, o fez de uma forma a desrespeitá-la na frente do seu próprio esposo e na frente de toda a mesa. Vejam só as palavras usadas pelo senhor Cosme. Dona Joana Dark, aqui tem ovos de várias formas e tamanhos. No outro momento, ele se dirigiu à senhora Joana Dark, dizendo que, além disso, de todo tipo que ela precisasse. Vejam só, o conselho de sentença é formado também por mulheres. Eu não preciso nem dizer como é que funciona essa questão no nosso país. Um país marcado, tristemente, por uma cultura machista, por uma cultura que não respeita as mulheres. Aqui eu não estou falando de nenhuma forma em defesa da honra de José Matias. Isso não existe. Ele não foi o ofendido, pessoalmente. Eu estou falando da ofensa que a esposa sofreu, dona Joana Dark. E isso ele foi tomar satisfações, foi perguntar: que é isso, José Cosme? O que é que está acontecendo? Nesse momento ele já foi empurrado, razão pela qual caiu em cima da mulher e machucou a perna dela. Nisso não aconteceu mais nada. Passamos para o dia posterior, 24 de março de 2012, sábado. Saindo de casa, o senhor Cosme e a dona Joana Dark resolvem de forma amigável, até porque eles eram amigos, há muito tempo eles eram amigos, passar na casa de Cosme para resolver a situação, sem precisar ir à delegacia. Momento no qual, na hora da abordagem, o senhor Cosme, mostrando mais uma vez a sua agressão, seu instinto agressivo, ou seu humor, seu temperamento agressivo, parte para cima do senhor José Matias. Razão pela qual, em um instinto humano, natural, em todos nós, quando tenta se defender, acaba atingindo acidentalmente a região do tórax do senhor Cosme. E que, por diversos outros motivos, chega a falecer. Pensem nisso. Pensem na história completa. Pensem naquilo que o Ministério Público não falou. Passo a palavra ao meu colega de defesa. Queridos senhores jurados, eu queria destacar, primeiramente, alguns pontos. A doutora Lara, quando ela traz esse discurso dela, ela se esquece que também já tem uma narrativa anterior.
mas eu não entendo qual é a narrativa que se quer construir. Anteriormente se falava que a facada era pelas costas. Agora se fala que foi pela frente. Não só a senhora Lara, mas também algumas das testemunhas. Primeiramente, doutora Lara, vamos nos ater aos fatos. Aonde foi que se falou que o doutor Cosme estava segurando o carrinho de mão? Isso não foi falado em nenhum momento. Quem falou isso foi o amigo dele falou isso, não falou que ele, o senhor Cosme, estava segurando. Mas tudo bem. Prestem muita atenção aí, senhores jurados. Quando se fala nessa questão de ser pelas costas, a gente vê que na própria denúncia do Ministério Público, a folha 6 da denúncia, no último parágrafo da folha 6, o Ministério Público fala nesses exatos termos: vislumbra-se do fato de ter sido atingido por cutilada desferida nas costas. E agora a gente vê, como a doutora Lara disse, de forma correta, dessa vez, devo reconhecer, que a facada se deu, na verdade, uma região frontal lateral. Eu sei que é difícil a gente imaginar, saber, nós leigos, o que é essa região, mas eu vou pedir para o doutor Felipe, por enquanto, apresentar para os senhores, para ficar bem claro aonde foi que se deu essa facada. O doutor Felipe ele vai apresentar e os senhores vão ver que essa facada se deu na região frontal, lateral, mas bem embaixo. Se deu na transição do flanco esquerdo com a fossa ilíaca esquerda, ou seja, quase na coxa. Em que momento é que uma pessoa vai dar uma facada com uma faca de cortar frutas, eu devo destacar, mas eu ainda vou chegar nesse ponto, querendo matar outra pessoa? Pois bem, vejam só, a doutora Lara também, ela fala em faca agora, disse que o golpe foi desferido com uma faca. Anteriormente, no processo, se falava não em faca, mas em faca peixeira. Os senhores sabem o que é uma faca peixeira? Sabem o que é uma faca? Eu imagino que sim. Todo mundo tem uma faca em casa, tem um facão. Alguns têm uma faca de cortar fruta. E eu vou dizer aos senhores a diferença. Senhora Anne, a senhora sabe quanto são 2 polegadas? São cerca de 5 centímetros. Uma faca de cortar fruta, o doutor Felipe também está apresentado, essa aí ainda é um pouco maior do que a que foi utilizada. Essa aí tem cerca de 6,5 centímetros. A da ocasião tinha 5 centímetros. E eu destaco isso porque a doutora Lara ela tenta mais uma vez inverter a situação, dizendo que não se tratava da profundidade, da extensão de profundidade do corte, mas da largura. Ora, por que se trataria da largura? Como é que o Ministério Público ia, anteriormente, nesse mesmo processo, pedir para se retirar a expressão faca peixeira? Sendo assim, vamos ter razoabilidade também. Vejam só a largura dessa faca. O próprio Ministério Público anteriormente reconheceu que não era uma faca peixeira. Uma faca de cozinha, se a gente assim considerar, também não tem 4,5 centímetros de largura. Isso é um absurdo falar nisso. O Ministério Público, a gente tem que ver que em algum momento fala uma coisa, depois volta atrás e fala outra. Tem que se decidir para fazer um caso concreto. Não pode ficar querendo acusar uma pessoa em um momento falando uma coisa, em outro momento falando outra coisa. Doutor Leandro, vamos ter razoabilidade, vamos ter responsabilidade também. Isso aqui se trata de um destino de uma vida, de uma pessoa. É claro, com muito pesar, perdemos o doutor Cosme, mas não, em momento algum, foi a intenção do doutor Matias. A juízo.
Eu gostaria de pedir uma parte. Peço que seja só para usar do tempo, por favor, excelência, já que... Pode pronunciar. Só um tempo para pausar o tempo. Certo. Senhores, é bem rápido. É para me referir aos jurados exatamente sobre a questão da faca. Como já dito, o Ministério Público sim retirou a expressão da faca peixeira Excelência, só uma questão. Isso não deveria ser dito ou na réplica, se o Ministério Público quiser, ou no momento do Ministério Público? Só um instante, deixa ela terminar a parte dela e eu digo se ele vai ser deferido ou não, diante do conteúdo. Nesse caso, poderia interferir no... Foi pausado. Doutor Luciano, perdão, seu tempo foi pausado, acredito que não haverá nenhum prejuízo à sua fala, tá ok? Eu só queria que a doutora Lara fosse bem sucinta e não se prolongasse muito. Se o caso for para se prolongar, deixe para a réplica, tá certo? É só para fazer um esclarecimento, não é isso? Isso, exatamente. Serei bem sucinto. É só para esclarecer, como foi mostrado no documento pelo Ministério Público, no laudo, apenas nos referimos à largura da extensão do ferimento, porque foi a medida apresentada no laudo necroscópico, que foi de 4,5 centímetros de fala em extensão, não no ferimento. Lara, por favor. A extensão refere-se à largura. Perdão, se os senhores forem se prolongar pelo debate, certo? Não quero que os senhores se prolonguem no debate. Está satisfeita? Já enterei, juiz. Era apenas para fazer esse esclarecimento. Vou retomar seu tempo e vou dar um acréscimo de 15 segundos, tá bom, doutor Luciano? Eu poderia falar em quanto tempo estava, excelência, por favor? Faltavam 8 minutos e 15, perdão. 8 minutos e 15, então você tem agora 8 minutos e 30 para concluir, tá certo? Obrigado. Encaminhando já para o final da minha fala, vejam só, o doutor Matias tinha 65 anos de idade na ocasião, e ele tem 1,68 m. Um homem desse, já mais velho, vamos reconhecer, não quer confusão com outras pessoas assim. Ele queria simplesmente curtir a sua vida, os anos que lhe restavam, com a sua família, tomar sua cerveja no bar do Velho Porco. Por isso que, mesmo a sua mulher querendo ir denunciá-lo pela fala horrível que proferiu no dia anterior, o doutor Matias disse, não, vamos conversar com ele é nosso amigo, vamos resolver isso em paz. E foi lá conversar com o doutor Cosme. E quando chegou lá, infelizmente, o doutor Matias foi explicar ao Cosme o que estava acontecendo, explicar que ela estava muito chateada e queria denunciá-lo, mas mesmo assim ele pediu para que fossem lá se retratar, pedir desculpas. E o doutor Cosme se achava numa posição superior, de que não poderia ser confrontado jamais, não poderia ser denunciado, se alterou e partiu para cima do doutor Matias. Aí sim é que pode-se falar no corte, na facada frontal, no lado esquerdo. Porque se vocês observarem bem, se o doutor Cosme estivesse de costas, o doutor Matias, sendo destro, sua facada não iria ser no canto esquerdo, seria no canto direito. Lembrem bem disso. A facada se deu no canto esquerdo, isso quer dizer que, inevitavelmente, inquestionavelmente, o doutor Cosme estava de frente ao doutor Matias. Como é que se fala em surpresa nesse caso? A legítima defesa, ela quer dizer uma agressão injusta ou iminente. Os senhores devem se lembrar disso. Nesse caso, o doutor Cosme, ele se revoltou ao saber que estava sendo confrontado, ao saber que ia ser denunciado, mesmo sendo dito que não queria mais se denunciar, que queria se resolver pacificamente. Mas se revoltou e partiu para cima do doutor Matias. O doutor Matias estava com a faca de cortar fruta de 4 centímetros, aproximadamente 4 a 5 centímetros. Eu lembro isso aos senhores. E por isso ele, para se defender,
em nenhum momento tentou empurrar o Dr. Cosme para longe de si e acabou ferindo. Mas nessa situação, é óbvio, ficou muito nervoso. E ele sabia que tinha muita gente ali, até familiares, e por isso ele iria ter, o Dr. Cosme teria a assistência necessária. Então ele saiu e foi para casa com a sua esposa para se acalmar. Passo agora a palavra ao Dr. Felipe. Pois bem, caros jurados e juradas, peço vênias para adiantar a minha introdução, haja vista o decurso do tempo, mas já me direcionando um pouco mais com base no discurso que foi proferido pelos meus dois colegas, os senhores têm que entender que aqui hoje os senhores representam a sociedade, mas há regras que o júri precisa seguir. Uma dessas regras é julgar conforme o convencimento dos senhores, mas também conforme uma série de regras que são impostas pelo direito, que se não forem seguidas, podem levar esse júri a uma nulidade. Portanto, senhores, a gente está diante de um caso de um senhor de 66 anos à época, hoje com mais de 70, que se tivesse com ânimos necando, se tivesse com intenção de matar, porque esse senhor, visivelmente com um físico em estado muito pior do que a sua suposta vítima, chegando com a sua vítima de costas, como teria dito o Ministério Público, uma vítima bem mais jovem, porque ela se dirigiria com essa faca e atingiria na região perto da coxa. Vocês não acham que uma pessoa que chega com a intenção de desferir um golpe para matar alguém não portaria um objeto com uma faca peixeira que o Ministério Público citou na denúncia? Não teria desferido esse golpe em outra região do corpo que fosse letal? E os senhores podem se perguntar, então por que, doutor Felipe, que essa facada, mesmo proferida na região que foi, por que essa facada, então, levou o senhor Cosme, infelizmente, à morte? Uma cutilada nessa região, senhores, jamais seria letal. Obviamente, estamos nos tratando de uma cutilada, mas ela jamais seria letal. Infelizmente, a causa da morte do senhor Cosme é porque na mesma região da facada, ele infelizmente não tinha um rim. E ele tinha uma bolsa de colostomia. Isso tudo está no laudo necroscópico. E infelizmente foi essa a razão que levou à sua morte. Tanto é que no próprio laudo diz que a razão da sua morte foi uma anemia provocada pela hemorragia. Que pessoas que não têm um dos rins podem ter insuficiência renal, um quadro que pode levar a uma situação de anemia. Uma legítima defesa, senhores, é claro que uma pessoa usaria um instrumento que estaria portando a hora. Já um caso de uma pessoa que chega com ânimos necando, jamais portaria esse instrumento. Jamais teria proferido a cutilada na região que foi. E se os senhores, e se as senhoras, senhora Gabriela Gugel, senhora Ramiciele, senhora Leandro, se os senhores não entenderem que foi legítima defesa, tudo bem. Mas uma coisa é certa, esse tribunal jamais poderia reconhecer o dolo. Jamais. Porque uma das regras que eu falei no início do meu discurso é que esse tribunal é regido por algumas regras do direito, e uma delas é o indúbio pro réu, que na dúvida favorece o réu. E não há como auferir em momento algum que este chegou com dolo na situação. Até porque a jurisprudência, que é um conjunto de decisões dos tribunais brasileiros, é uníssona ao tratar que para condenar um réu, para tirar a liberdade, que é o bem maior da sua vida, como diria Jorge Amado, para tirar a liberdade de um ser humano, seria necessário muito mais do que somente um depoimento, senhores. Principalmente quando esse depoimento foi muito bem acertado pelo o juiz presente hoje, ao ser desclassificado para declarante, aquele que nem tem sequer a intenção de expor a sua verdade. Somente o depoimento do melhor amigo da vítima não poderia servir de lastro para a condenação do réu. Então, hoje, os senhores têm que se lembrar que esse caso começa no dia anterior, em que a doutora Lara, eu peço vênias à doutora Lara para discordar dela, ao citar que o réu, a vítima, Cosme, teria oferecido ovos de Páscoa, mas esse depoimento é só dado justamente pelo senhor Arivaldo. E em quem nós vamos acreditar agora? Na palavra da mulher que foi constrangida ou na palavra do melhor amigo do ofensor? Em quem os senhores preferiram acreditar? De que essa ofensa foi realmente como a ofendida, a mulher constrangida citou, ou como o amigo do ofensor citou, este que nem sequer tem o dever de depor em juízo falando a verdade? Portanto, se os senhores não entenderem pela legítima defesa, tudo bem, mas uma coisa é certa, o dolo jamais poderia ser reconhecido. Portanto, logo mais os senhores responderão a uma série de perguntas formuladas pelo juízo, em que a primeira delas será sobre a materialidade, ou seja, se a razão da morte do senhor Cosme foi a facada proferida. E isso, nós, assim como o Ministério Público, reconhecemos. Os senhores responderão que sim, que foi a facada. Não há dúvida alguma. Após isso, os senhores serão questionados sobre a autoria, ou seja, se o autor dessa facada foi o réu, e os senhores também responderão que sim. Nós não duvidamos disso, em momento algum. Porém, em seguida, os senhores serão questionados se há motivo para absolver o réu.
E é nessa razão que entra excludentes de licitude, como, por exemplo, legítima defesa. E é nesse momento que os senhores devem responder que sim. Porque em momento algum, excelências, daria para notar que uma pessoa com esse instrumento não estaria usando na hora somente para repelir uma agressão injusta, uma agressão de uma pessoa 20 anos mais nova, não me lembro a idade, perdão, a idade correta do senhor Cosme, portando instrumentos materiais de construção. Porém, se os senhores entenderem que não se trata de legítima defesa, os senhores serão questionados após, eu já peço ao Vossa Excelência, ao juiz presidente, para incluir essa questão na quesitação, os senhores serão questionados sobre a presença do dolo na conduta do agente. Se houve dolo ou se o homicídio foi culposo. E isso os senhores devem responder que não houve dolo. Que não houve. Encerrado, doutor Felipe. Muito obrigado. Tempo encerrado, viu, doutor Felipe? Obrigado. Eu gostaria de perguntar ao Ministério Público se este gostaria de utilizar o tempo de 5 minutos para fazer a réplica. Sim. Sim, Palavra excelência. concedida ao Ministério Público. Irei cronometrar o tempo, só um instante. O Ministério Público está habilitado a falar. Pode ficar à vontade, doutora Lara. Obrigada, excelência. Senhores jurados, irei agora voltar, principalmente, a me remeter aos senhores, especialmente acerca da questão do dolo, que como a defesa tentou mostrar que não se encontra presente, eu gostaria de lembrar aos senhores que a única pessoa presente no momento do crime era Erivaldo, e que por mais que a sua declaração tenha sido desclassificada para o entendimento de que foi uma mera declaração e não um testemunho prestado em juízo, o sentimento e o que ele falou não pode ser desconsiderado pelos senhores. Senhores, o tribunal do júri, a função que os senhores desempenham é tão importante porque os senhores, como membros da sociedade, como parte da sociedade, com notória idoneidade moral, têm a capacidade de se colocar no lugar das pessoas que estão aqui em julgamento. E, senhores, o Ministério Público, nesse momento, está aqui representando não pela acusação, mas sim pela defesa também da vítima, que teve o seu direito maior ceifado, que foi a vida. Senhores, eu não vou mais me remeter aos depoimentos do senhor Erivaldo, porque como a defesa demonstrou, ele estava presente no momento, e eu não quero que os senhores imaginem que eu estou aqui tentando coagi-los a interpretar pelo lado que eu vejo, mas eu vou me remeter a falar do depoimento do senhor Jerônimo, que continua constando como testemunho, e que ouviu, de dentro de sua casa, o seu irmão sendo assassinado. Senhores, ele relata que escutou com essas palavras na audiência de instrução e julgamento, e eu peço aos senhores que confiram, se quiserem, que escutou o senhor Matias dizer exatamente com essas palavras: cabra safado tem que morrer para aprender a respeitar mulher de homem. Senhores, acerca do ocorrimento no dia anterior, no bar do Velho Porco, e da menção de teor sexual aos ovos de Páscoa, o senhor Jerônimo, também perguntado, respondeu em juízo que não se recorda de ter ocorrido nenhuma conversa de teor sexual no dia anterior. Além disso, o senhor Ademir, dono do bar, relata que não se lembra de ter ocorrido nenhuma confusão no seu bar naquele dia. Isto é, senhores, a narrativa tem no mínimo uma inconsistência por parte do acusado. Acerca da faca, eu já utilizei do meu tempo de à parte para lembrar os senhores, como demonstramos aqui no laudo, que o corte ele se refere à extensão, isto é, ele se refere não à profundidade, mas à largura. E como a defesa muito bem trouxe os dois instrumentos, uma faca comum, os senhores puderam ver que uma faca comum ela não tem a extensão de 4,5 centímetros. E é apenas este fato que nós, do parquê, queremos trazer para os senhores. Além disso, acerca do carrinho de mão, eu gostaria também de ressaltar, e os senhores podem ver aos 27 minutos e 40 segundos da audiência de instrução e julgamento, quando o Erivaldo fala, e eu vou me remeter apenas a esta parte, que eles estavam juntos colocando o carrinho de mão no carro. Até porque, senhores, uma pessoa não levando o carrinho de mão sozinha. Mais de uma pessoa para colocar um carro de mão na mala de um carro. Então, senhores, eu gostaria que os senhores se remetessem principalmente a esses pequenos detalhes e que os senhores
Tenham sempre isso em mente quando estiverem julgando, que julguem com o que os senhores realmente acharem, com o que os senhores realmente sentirem, mas que sintam e que se lembrem da vítima, que aqui perdeu uma vida hoje. E que se lembrem, senhores, de todas essas inconsistências que o Ministério Público tentou trazer dentro da fala e dos depoimentos apresentados pelo acusado. Por fim, eu gostaria apenas de pedir aos senhores que julguem com sua idoneidade. E é isto. Se os meus colegas de Ministério Público quiserem acrescentar alguma coisa. Não, doutora Lara, como o tempo já está se encerrando, a única coisa que eu teria a destacar realmente seria sobre a cutilada, que não se trata de um simples corte, como tenta fazer crer a douta defesa, mas sim de uma cutilada, um corte um corte que realmente perfurou a vítima e se arrastou, porque nenhuma faca, eu acho, nem mesmo uma peixeira teria 4,5 centímetros. Muito obrigado, presidência. Réplica realizada dentro do tempo. Antes de conceder a palavra à defesa para a tréplica, antes de questionar se essa quer fazer uso da tréplica, eu gostaria de perguntar à jurada Mariana Viana se ela está bem, que a gente tinha verificado aqui que ela estava chorando, se ela está bem, se a gente pode prosseguir o feito. Oi, bom dia. Eu peço desculpa se deixei transparecer em algum momento as minhas emoções, eu até desliguei a câmera, mas eu recebi a notícia de um falecimento de um familiar por Covid-19, mas eu tenho condições sim de permanecer no júri. Só. Doutora Senhora Mariana, se você não se sentir à vontade para prosseguir com a sessão, você está dispensada sem problema algum. Não acho que acredito que não vai haver nenhum. Eu posso continuar assim. Eu posso continuar assim. Pode sim, tem certeza? Tenho sim. Qualquer coisa pode se manifestar no chat, se você não se sentir, desde já, meus sentimentos. Muito obrigada a todos. Sei que muita gente aqui pode ter perdido parentes também, então, qualquer coisa, se você não tiver sentido bem, pode ficar à vontade, a gente procede com a substituição, tá certo? Não vai prejudicar nada. Eu consigo continuar, muito obrigada. Então, passado esse esclarecimento, concederei a palavra à defesa. Vocês desejam utilizar da tréplica? Sim, excelente. O senhor está habilitado, doutor Felipe, 5 minutos, tá certo? Muito obrigado, excelência. Primeiro, gostaria de desejar os meus pêsames à senhora Mariana e a todos aqueles que, infelizmente, possuem algum parente que se enquadram nesse terrível quadro provocado pela pandemia da Covid-19. Prosseguindo um pouco agora, a refutação que foi citado pela doutora promotora Lara, senhores, estamos tratando de um laudo cadavérico. Um laudo cadavérico em que o corpo todo do cadáver, em que o corpo todo da pessoa falecida é aberta para identificar por dentro o que aconteceu. Tanto é que nesse mesmo laudo identificou, portanto, as lesões por dentro do seu abdômen. Laudo nenhum deixaria de demonstrar a profundidade do corte, até onde esse iria. A extensão do corte foi muito... claro que a extensão citada no laudo cadavérico se trata sobre a profundidade do corte, excelências. Sobre a profundidade. Esse dado jamais deixaria de ser levado pela perícia do ITEP, né, que foi o órgão que realizou a perícia. Mas passando um pouco desse ponto, mais uma vez em razão do curto tempo que nos é dado, 3 depoimentos merecem destaque que foram citados pela ilustre promotora. O primeiro do senhor Aldemir, que é o dono do bar. O senhor Aldemir, tanto em juízo quanto em sede de inquérito policial, citou que na hora em que houve o desentendimento provocado pelo constrangimento do senhor Cosme, ele estava no banheiro. E ele falou que quando chegou, Cosme já estava saindo com seu irmão e com Erivaldo. O senhor Aldemir não viu sequer a confusão, porque ele estava no banheiro. Ao chegar, ele falou que somente viu o senhor José Matias consolando a sua mulher, que tinha sido constrangida pelo senhor Cosme. Agora, sobre o depoimento do senhor Erivaldo, mais uma vez, que ficou restado claro que não serve, que hoje é um mero declarante. O senhor Erivaldo, senhores, não era a única testemunha do caso. Não era.
A própria mulher, a senhora Joana d'Arc, a própria esposa do senhor José Matias, era uma testemunha ocular do fato. E não nos esqueçamos também da palavra do acusado, que merece sim ser levado em consideração pelos senhores e pelas senhoras. O senhor Erivaldo não era jamais a única testemunha presente no fato. E é normal, senhores e senhoras jurados, que em um momento como esse, de perda de um melhor amigo, nós tentamos escolher, nós tentamos, por um sentimento de vingança pessoal, nós tentamos escolher um culpado para o fato. E é normal isso. Mas a testemunha, também ocular do fato, a senhora Joana d'Arc, presenciou. Então, outra coisa que merece ser levada em consideração também aos senhores é por que então o senhor José Matias teria fugido do local? Não foi fugir, senhores. Estamos num país em que mais de 1 milhão de pessoas nos últimos 60 anos foram vítimas de linchamentos. Esse sentimento que nós temos de dar uma facada acidental em uma pessoa que considerávamos um amigo, infelizmente nenhum de nós, nem eu, nem a senhora Gabriela, nem a senhora Marina, nem a senhora Anne, nenhum de nós jamais presenciou, e eu espero que nenhum de nós jamais precise passar. Nenhum de nós tem como saber qual seria a nossa reação natural a esse momento. E em uma rua pública, em um local público, diante de outras pessoas que estariam testemunhando e poderiam interpretar de outra forma o que teria acontecido, a reação natural de qualquer um seria se esvair do local, senhores. Seria se esvair do local. Não para fugir, não para não prestar socorro, mas para se proteger da própria integridade física de um infortúnio que aconteceu, de uma tentativa de se defender a uma agressão iminente. Infelizmente, excelências, lembramos mais uma vez que os senhores devem ser regidos principalmente pelo princípio do indúbio pro réu, de que, na dúvida, favorece a defesa, favorece o direito à liberdade do réu. Porque é muito melhor 100 culpados estarem soltos do que um inocente estar preso. É muito melhor isso, excelências. E vocês não podem se esquecer que não há como comprovar o ânimo necande de alguém que chega com uma faca, novamente mostrando desse tamanho, em uma suposta vítima que estaria na posição perfeita para assassiná-lo, se esse fosse o desejo do senhor José Matias, e não proferir em uma região muito mais letal, como, por exemplo, o pescoço, como, por exemplo, a região cardíaca, a região pulmonar, mas em uma região próxima da coxa, excelências. Isso mostra muito que o ato foi um ato reflexo. Até porque esse ato só poderia ser dado em um instinto não reflexo se o senhor José Matias fosse canhoto. Porque os senhores podem muito bem ver, aquela região, jamais uma pessoa desta conseguiria atingir. Somente se fosse um instituto reflexo, em um instinto reflexo. Encerro a minha palavra por aqui. Excelência, mais uma vez, desejando bom dia a todos. E desejando que os senhores julguem não só com a sua convicção, mas principalmente que os senhores se lembrem que hoje representam toda a sociedade. E no mais é isso, excelência. Muito obrigado. Réplica realizada dentro do tempo, quero que conste em ata. Gostaria de saber da possibilidade de darmos um recesso de 5 minutos, professor Walter, para que os alunos possam ir ao banheiro e que a gente possa proceder para a fase de requisitação. Seria possível? Visto que, adiantada a hora, para não implicar numa demora demasiada, vamos prosseguir a fase de requisitação. Gostaria de esclarecer que foi solicitado no grupo de conselho de sentença pelo jurado José acesso ao laudo necroscópico. Nosso oficial de justiça já disponibilizou. Como estava no tempo dos debates, não quis interromper os senhores, peço que isso conste em ata também, certo? Passado a fase de debates, antes de prosseguirmos a requisitação, gostaria de saber dos jurados se estes estão aptos a julgar, se estão habilitados ou gostariam de algum esclarecimento ou diligência, além do que já foi feito. Os senhores podem pedir acesso a algum documento do processo que achem necessário, ou até mesmo o vídeo da audiência de instrução. Excelência, Aleandro falando. Os senhores podem se manifestar. Pode falar, Leandro. Posso falar? Gostaria de pedir ao Ministério Público e à Defesa, por gentileza, se houver possibilidade, de esclarecer um pouco a respeito se há antecedentes com relação à conduta se há antecedentes e alguns aspectos com relação à conduta do senhor
Matias, e também o comportamento da vítima, conforme está preceituado no artigo 59 do Código Penal, a fim de esclarecer algum tipo de aspecto e dirimir algum tipo de dúvida. Só uma dúvida, Leandro. A sua dúvida seria em relação a antecedentes criminais, certo? Isso. E... Visto que já foi oportunizado, pode falar, conclua. Pois não, é porque como não foi mencionado esses aspectos, tanto pelo parquet como também pela defesa, gostaria só de esclarecer se há algum tipo de antecedente e quanto ao comportamento da vítima, conforme está preceituado no artigo 59 do Código Penal. Excelência, se possível, a defesa está apta a responder, sem problemas. Acredito que eu posso sanar essa dúvida em relação a antecedentes criminais, não há. E acredito que, visto o tempo que já foi dado, tanto à defesa quanto ao Ministério Público, para esclarecer os demais aspectos, acredito que não seja viável responder esse segundo questionamento. Acredito que não interferirá em nada na conclusão dos jurados. Os senhores têm alguma objeção em relação a isso? Nenhuma, excelência. Não, excelência, também. Para os jurados. Visto que não, gostaria de perguntar novamente. Os senhores jurados estão aptos a julgar o caso? Tem alguma diligência a solicitar? Eu peço que se manifestem oralmente ou pelo chat. Eu estou acompanhando o chat aqui também. Eu preciso saber disso antes de prosseguir a apresentação dos quesitos formulados pelo juízo. Senhores jurados, os senhores estão aptos? Podem se manifestar com sim no chat. Perfeito. Visto que todos os jurados já se manifestaram, vamos seguir. Eu irei apresentar as perguntas elaboradas pelo juízo. Qualquer questionamento, vocês podem ficar à vontade. Também farei a explicação dos quesitos conforme o artigo 483, certo? Só um instante que eu vou espelhar a tela. Só um momento. Gostaria de perguntar se os senhores estão a visualizar os quesitos. Agora sim, excelência. Agora sim. Agora sim. O primeiro quesito, vou fazer a leitura e, em seguida, eu explico qual o objetivo de cada quesito, certo? No dia 24 de março de 2012, por volta das 9 horas, na rua José Sobrinho, em frente à casa 327, no bairro Pajuçara, nesta capital, a pessoa de Cosme da Costa e Silva foi atingida por uma cutilada de faca, provocando as lesões descritas no laudo de exame necroscópico lavrado pelo Instituto Técnico Científico de Polícia. Lembrando que esse laudo já foi divulgado, né, no grupo do Conselho de Sentença, e essa pergunta tem o objetivo de atestar a materialidade do fato. Alguma objeção da defesa ou do Ministério Público a esta pergunta? Excelência, a defesa gostaria de saber se seria possível destacar faca de frutas, para que os jurados não sejam não sejam confundidos. Excelência, seria possível você aumentar um pouco mais a sua tela, porque a letra está bem pequena.
instante. Dá o zoom. Só um instante, tô. Tá melhor, doutora? Tá sim, obrigada. Eu vou indeferir o pedido da defesa, visto que essa questão quanto a o tipo de faca ficou um pouco controversa, então acredito que para testar a materialidade não fará nenhuma diferença, e por isso alguma objeção da defesa do Ministério Público? Excelência, nessa segunda questão, quanto à defesa, sem problemas. Sem problemas, Excelência. Certo. Seguindo para a terceira pergunta, questiona se o jurado absolve o acusado. Lembrando, só para a questão de esclarecimento, se os senhores não considerarem que foi feito, que foi cometido o crime de tentativa não, de homicídio consumado, mas acharem que o senhor José Matias, ele praticou outro crime, respondam com não, certo? Excelência, quanto a essa terceira questão, perdão pela interrupção, é só uma pequena, Pode falar. uma pequena parte da defesa. Gostaríamos de acrescentar, se possível, se seria possível renomear a questão para o jurado absolve o acusado José Matias Peixoto pela legítima defesa, só para ficar mais claro qual foi a excludente de licitude arguida. Certo. Só um instante, deixa eu dar uma analisada aqui. Na verdade, doutor Felipe, eu acredito que a forma como a pergunta foi formulada, ela contempla todas as teses de defesa, certo? Conforme a jurisprudência tem entendido. Então, essa pergunta está exatamente como o código preceitua, certo? Pois bem, mas só mais uma pequena parte, antes de passarmos para a quarta pergunta. Conforme preceitua no parágrafo 4º do artigo 483 do CPP, se for arguida como tese subsidiária uma desclassificação para um outro crime que não homicídio doloso, seria direito da defesa a inclusão desse questionário, dessa pergunta, na quesitação. Então, se possível, nós gostaríamos de acrescentar, após essa pergunta, a terceira pergunta, alguma pergunta que fosse no sentido de questionar aos jurados e às juradas a presença do dolo, né? Se houve o dolo na conduta do senhor José Matias. O senhor poderia novamente repetir qual dispositivo? O parágrafo 4º do artigo 483. Certo, só um instante. Concedido. Eu peço a escrivã que me ajude aí na elaboração do formulário para essa nova pergunta. Como o senhor sugere que seja feita a pergunta? O jurado... só um minuto, assim, só para eu... Houve dolo na conduta do agente, na conduta do senhor José Matias Peixoto, e que se for respondido não, na maioria, e no caso seria a desclassificação para homicídio culposo. Certo, só uma questão, senhor Felipe. Só um instante. Eu vou anotar aqui, queria analisar junto aos meus assessores a possibilidade de inserir ou não essa pergunta. Só um instante. O questionamento seria se houve ou não dolo, né, do agente? Isso, excelência. Vou adicionar essa pergunta, visto que acredito que não prejudicará em nada, está de acordo com o código. O Ministério Público tem alguma observação quanto a isso? Não, excelência. Só para esclarecer para o pessoal do Conselho de Sentença, o dolo é quando há intenção em matar. Então, vou colocar, houve dolo do agente
em praticar o fato, ok? Certo. Próxima pergunta. Assim agindo, o acusado José Matias Peixoto iniciou a execução de um crime de homicídio? Essa pergunta também tem a ver com a desclassificação do crime de homicídio para outra conduta, certo? Se os senhores entenderem que não foi um crime de homicídio e que sim foi de outra, incidiu em outra conduta, os senhores respondem com não, certo? Por fim, as duas perguntas relativas à qualificadora. No caso, questionando se o acusado cometeu o crime por motivo fútil, como sustentado pelo Ministério Público, e se o acusado cometeu o crime utilizando recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Tá certo? Alguma objeção quanto a essas perguntas? O Ministério Público tem uma. Quanto à última pergunta, a qualificadora, que se refere ao inciso 4º, né, do artigo 121, parágrafo 2º, já havia sido desconsiderada pelo juízo na decisão do pronúncio, mantendo apenas a qualificadora do motivo fútil. Perfeito. Então, visto que o Ministério Público dispensa essa pergunta, eu vou excluí-la, tá certo? Então, perfeito. Serão esses os quesitos. Eu queria saber se os... Vou só parar a apresentação aqui. Queria saber se os jurados do Conselho de Sentença, novamente, estão aptos, precisam de algum esclarecimento em relação aos questionamentos e a forma como será procedido a votação. A votação será enviada as perguntas 1 a 1. Vocês não serão identificados, garantindo assim que... Só um instante. Que os senhores não sejam identificados, certo? Pelo grupo do WhatsApp que foi criado para o Conselho de Sentença. Então, o oficial de justiça vai estar enviando lá os quesitos 1 a 1. Caso respondam com não, os 2 primeiros quesitos, não será necessário que a gente prossiga com os outros, mas caso vocês respondam com sim, a gente vai prosseguir com os outros. Eu peço ao oficial de justiça que mande o primeiro quesito. Eu vou abrir aqui o formulário para acompanhar o andamento, tá certo? Enquanto isso, a gente vai fazer o formulário com outro quesito que foi elaborado agora. Ok? Peço só um pouquinho da compreensão com os senhores em relação ao... Senhor presidente, eu preciso ter disponibilizado os quesitos 1 a 1 para poder enviar. Certo, Houve uma modificação. Eu já disponibilizei lá no grupo, anteriormente aos jurados serem inseridos, mas eu vou mandar novamente, tá ok? Farei eu mesmo o envio desse primeiro quesito. Os seguintes eu mandarei para o senhor, só para adiantar. Doutor Samuel, eu posso proceder enviando o primeiro. Perfeito, Fernando, agradeço. O senhor preferiria verbalizar logo o primeiro quesito para que eu coloque? Já verbalizei o primeiro quesito, seria em relação à materialidade. Sim. Pode mandar lá, certo? Peço que os jurados confiram.
Doutor Felipe, só uma questão de esclarecimento. A pergunta do senhor em relação ao dolo vai ficar como último quesito. Acredito que não prejudicará em nada. Certo? Só pela ordem, excelência, é porque se ela for posicionada antes das qualificadoras, seria mais lógico, porque sendo desqualificado, o crime não teria sequer que se questionar sobre as qualificadoras. Então, acho que seria mais coerente colocar justamente após essa questão da pergunta da absolvição. Certo, eu vou considerar o que o senhor elencou. Só peço um tempinho para que a gente possa mudar os formulários, certo? Só um instante. Assim que o pessoal proceder à resposta da primeira pergunta, eu vou espelhar a tela aqui, tá ok? Perdão, meu microfone estava mutado. Os senhores conseguiram visualizar as respostas do primeiro questionamento? 7 jurados responderam que sim. A Leandro está confirmando aqui no chat. Peço a Fernanda que já pode mandar o segundo questionamento. Certo, vou enviar, excelência. Excelência, enviei o quesito número 2, peço que os jurados verifiquem. Só um instante, procederei com o espelhamento da tela. Só um minutinho.
Os senhores já conseguem visualizar ou ainda não? Sim, excelência, conseguimos. Não. Aqui ainda não, excelência, mas deve ser minha internet. Foi. Pronto. Então, visto que todos os jurados responderam com sim, procederemos para a terceira pergunta. Certo? Pode fazer o envio, Fernanda, da terceira pergunta. Ok, doutor Samuel. Excelência, eu coloquei o quesito número 3, já para os jurados. Certo. Está te enviando agora também um novo quesito adicionado, quesito número 4. Faltam 2 jurados responderem se absolvem ou não o acusado. Os senhores conseguem visualizar? Sim, excelência. Visto que apenas um jurado disse que absolveu o acusado, seguiremos para o próximo questionamento. Essa Fernanda, que já manda no grupo. Excelência, informo que foi enviado o quesito número 4. Certo. Falta apenas um
Apenas um jurado mandar a resposta. Certo, já temos a resposta aqui. Só um instante. Os senhores conseguem visualizar? 4 jurados responderam que sim, houve dolo do agente em praticar o fato. 3 respondem que não. Certo? Diante disso, seguiremos para o próximo questionamento. Eu peço à senhora Fernanda que faça o envio no grupo. Enviada, excelência. Os senhores conseguem visualizar? Conseguem visualizar? Então, pessoal, de acordo com nosso conselho de sentença, o acusado José Matias não iniciou a execução de um crime de homicídio, certo? Ou seja, nesse sentido, prospera a tese de que o acusado cometeu um crime de lesão corporal seguida de morte. Por isso, não há mais competência do Conselho de Sentença em julgar o caso. Eu procederei à sentença após esta sessão, levando em conta que não há mais que se falar em crime de homicídio doloso, certo? Então, nesse sentido, gostaria de agradecer a presença de todos os jurados aqui, que contribuíram bastante, lembrando que o Tribunal do Júri é uma forma de estarmos fazendo jus à justiça e dando ouvido à sociedade, sendo democráticos. Então, espero que hoje aqui tenha sido feito justiça, que todos os jurados saiam daqui com essa sensação. Gostaria de agradecer novamente a disposição do Ministério Público, que se fez aqui presente na doutora Lara, doutora Beatriz Loreto, aos advogados de defesa, Evne, Felipe, e também ao Lucien. E encerro aqui a nossa sessão, peço para que conste em ata e proferirei a decisão, a sentença, com dosimetria e tudo mais, após essa sessão. Então, logo mais será publicado. Lembrando que os termos de compromisso, de comparecimento, serão todos enviados no grupo
e assinados digitalmente via token, diante do cenário nesse modo online. Novamente, agradeço aqui a participação de todos os jurados. Sendo assim, encerro essa sessão.